né? Se faz uma ideia do indígena americano, muito daquele que aparece em filme, obviamente retratado na época de 1800, né? Não tem nada a ver. E comparando com o indígena brasileiro, que vive numa penúria que dá dó, né? E é uma dificuldade se mostrar que o indígena pode ser indígena, mas ele tem que levar uma vida como um cidadão, né, de primeiro mundo. Então você vai naqueles locais onde vendem, né, livros históricos, onde tem trabalhos indígenas, né, belíssimos trabalhos assim, caros, muito caros. Por quê? Porque ele é valorizado. Ele não é um sujeito que vai ganhar R$ 50, como se vende coisa aqui no Brasil. Ele ganha centenas de dólares num negócio daquele. Você, Ora, você essa diferença de status entre o índio brasileiro e o índio americano, porque, na sua visão, por que ocorreu isso? Porque teve mais integração entre os colonizadores e os indígenas, eles entenderam melhor a cultura indígena, ou é do americano mesmo e pronto? Não, eu acho que aí você tem, primeiro, você teve sempre um respeito, apesar de uma série de sofrimentos que foram imputados aos nativos. Quer dizer, ninguém tá dizendo que todo mundo foi bonzinho. Não foi. Você teve ocasiões, né? E você teve oficiais, inclusive, do Exército, um deles é o Custer, né? O Custer era um assassino, era um maluco, né? Que foi chamado de general e morreu em combate. Você tinha os que realmente não seguiam regras, né? E você tinha muito essa selvageria contra os indígenas. Havia um certo preconceito, um racismo, com receio, principalmente das mulheres, com relação aos nativos, em grande parte retratado em filmes. Isso realmente faz sentido. Mas houve sempre respeito, Dimitri. Você veja só, existe um birô de suporte ao nativo norte-americano, e é uma organização federal que dá, vamos dizer, a orientação para os nativos, para as nações dos nativos, como é que eles podem ter rendimento com as terras deles, né, em termos de geração de energia, em exploração. Você vai numa nação indígena, os caras têm termoelétrica que você não vê igual no Brasil, né? Deles, propriedade deles, o território deles, os hotéis são deles, eles têm os cassinos, que é uma fonte de renda muito grande que o governo americano mais recentemente criou, autorizou que em qualquer nação indígena eles podem construir cassinos, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, essa fundação, essa organização que é um birô, né, é, chamada BIA, Bureau Indian Affairs, ela foi criada, sabe quando? Em 1824. Olha, Então, é isso que o americano tem. Em 1806, o cara não sabia o que tinha do Mississippi para lá. Em 1824. Já existia uma organização que está até hoje ativa, já dando suporte aos nativos desde aquela época. Eles só não dão dinheiro de graça para os nativos. Isso é outra coisa também que o americano não faz, né? Lá não tem como é que chama aí? Bolsa indígena, sei lá. Bolsa indígena, Inventei agora. Todo indígena americano, ele tem um carro, uma caminhonete, normalmente eles têm caminhonete, né? O oeste é caminhonete, todo mundo usa caminhonete como veículo de transporte e de trabalho. Eles têm casa climatizada, porque precisa, ver aqueles mais necessitados andando por uma nação, você vê como um sujeito, vamos dizer, mais pobre, vamos dizer assim, do que uma outra parte. A plantação dele está mais abandonada, a casa dele, você vê os animais em volta, mas muitos vivem, né, fazendo arte. Você vai comprar um vaso, por exemplo, feito no Novo México, lá no New México, vamos dizer, cerâmica negra, que é uma maravilha, um negócio belo. Um vaso normal para você pôr num centro de mesa custa $3.000, $5.000. É muito. Ou seja, aquilo o nativo recebe, né? Obviamente, você tem os mais gabaritados, né, que já produzem arte, e aqueles que fazem um simples artesanato.
Mas o simples artesanato, por mais simples que seja, ele é muito mais caro do que um artesanato, por exemplo, que você compra no Brasil. Né? No Brasil, o artesanato é ridículo. Né? Então, o sujeito que vive daquilo ali ele não pode ter um padrão de vida bom. Uma coisa interessante, por exemplo, os filmes de Velho Oeste do americano retratava sempre o índio como vilão, né? Depois mudou esse negócio, mas nos filmes eles sempre eram os vilões, né? Os selvagens, os bárbaros, né? Os filmes de antigamente valorizavam muito o mocinho. Né? Existia muito... Na verdade, o Velho Oeste ele começou... Acho que a visão que Hollywood tinha e a visão inicial do cinema mostrava isso mesmo. O índio burro. Né? Inclusive, tem um negócio interessante. Não existia aquilo que a gente vê nos filmes de faroeste. O forte com aquela paliçada de madeira e os índios correndo em círculo e morrendo, né? Porque, obviamente, o sujeito estava atrás da paliçada atirando, quer dizer, é chamar o índio de burro. Né? O cara vai ficar atirando, exposto e correndo em círculo, tendo que vencer uma muralha de madeira. Nunca existiu aquilo em forte militar americano. Nenhum deles tinha aquilo. Existia quando muitos fortes militares eles viravam fortes porque existia um comerciante, um sujeito, né, que eram os primeiros que chegavam na região, eles estabeleciam um posto comercial, né, um trading post, e aí, naquele local, eles, para proteger a família e os animais, eles faziam um cercadinho de madeira, como se fosse uma mini paliçada, para proteger de assalto, para proteger dos indígenas, né? E eles ficaram ali protegidos, inclusive do vento. Né? E muitos desses locais acabaram depois sendo absorvidos por fortes militares. Então, naquele local, já que tinha um comércio ao lado, o exército americano chegava e colocava um forte ali. Só que o forte era muito maior do que aquilo e o forte não tinha aquela paliçada. O indígena mais cultuado nos Estados Unidos é o Crazy Horse, que nunca perdeu uma batalha. Ele era um estrategista de primeira, né? E ele morreu assassinado pelas costas, com um soldado matou com uma baioneta pelas costas quando ele estava sendo levado para uma fortificação. O Sitting Bull, inclusive, foi se refugiar no Canadá. Ele saiu um período e foi lá para o Canadá junto com as tribos dele. Também era outro grande estrategista. Depois, eu concordo com você. O cinema parece que viu que aquilo ali mostrava, acho que, um certo racismo. Né? A gente teve o racismo contra negro até os anos 50, 60, era muito forte nos Estados Unidos. Né? Hoje em dia, você praticamente não vê racismo, né? Não quer dizer que não tenha, mas você não choca, né? Você não vê. Eu acho que os índios também eram tratados dessa forma, né? Pelo cinema, principalmente pelo cinema. E inclusive depois tá aqui na minha pauta, não sei se eu já entro agora, mas tem essa questão, né, do faroeste dos Estados Unidos versus o faroeste italiano, que é mais realista, né? O italiano é mais realista. Aí entra aquele negócio de Hollywood, né? O mocinho de Hollywood, né? Que a gente assistia aqueles filmes, tem grandes filmes, né? Gary Cooper, né? Que Mataram Morrer, né? É um grande filme. O Burt Lancaster, Kirk Douglas. Randolph Scott. Randolph Scott. Pois é, o Randolph Scott, por exemplo, que é um dos primeiros, né? Você pega... Ele nunca ficava com a roupa suja, né? Ele nunca ficava despenteado. Então, tinha muito isso naquele filme. O sujeito, batia, lutava, não sei o quê, e ele usava um lenço assim no pescoço, estava sempre arrumadinho, a roupa arrumadinha, limpinha. E a bala não acabava, né? Não acabava. Exato. O sujeito estava disso. Então, vamos dizer, o faroeste, vamos dizer assim, né? Aqui para o Brasil faz sentido, não sei se para você. Era tipo novela da Globo. O cenário era sempre bonitinho, sempre tudo arrumadinho, né? Os filmes de faroeste, que começaram aí nos anos 60, inclusive o Sérgio Leone, que fez o Era Uma Vez no Oeste, né? E outros filmes,
ele mudou isso, porque o Clint Eastwood, por exemplo, ele aparecia, né, sebento, né, assim, com a aparência que não tomava banho, com a barba mal feita, né, com a roupa suja. Começou a mudar isso. A partir daí, eu e também noto que o cinema americano deu uma revertida naquela imagem, né, e passou a tratar, como você disse, os indígenas de uma forma diferente, né? Os indígenas hoje são retratados de uma forma mais realista. Você tem vários filmes mostrando o problema dos indígenas, né? Tem um filme sobre o Jerônimo, que não é bem a realidade do Jerônimo, mas ele mostra lá um incidente que causa uma guerra, uma besteira de um soldado que atira sem querer. O Jerônimo era Apache, né? Então você tinha os conflitos, você tinha no sul dos Estados Unidos, ali no sudoeste, os Apaches, né? Que sempre se opuseram. O Jerônimo, para você ter uma ideia, ele foi perseguido pelo exército, primeiro pelo exército mexicano e depois pelo exército americano, mais de 30 anos, sem conseguirem pegá-lo. Quando ele se entregou, né, em 1886. E ele estava com 16 ou 17 Apaches com ele só. Era um grupo que seguia, porque o Jerônimo ele passou por quando ele era novo, ele tinha saído, os guerreiros tinham muito aquele costume, os guerreiros saíam da tribo e iam comercializar o que eles tinham e comprar no posto comercial mais próximo. Então ficavam as crianças, as mulheres, os idosos ficavam acampados lá na tribo deles e eles saíram. Numa dessas ocasiões, o exército mexicano se aproveitava muito disso e atacava as tribos nesse momento, o que era uma covardia, porque não tinha ninguém para defender. Alguns coronéis, comandantes do exército americano faziam isso também. Um deles era o Custer. E nessa ocasião, quando o Jerônimo retornou para a tribo dele, tinham massacrado todo mundo, mataram a mulher dele, foi a primeira mulher dele, a mulher nova, mataram a mulher e os 3 filhos e a mãe. Foram mortos. O Jerônimo, a partir desse dia, ele fez uma promessa que dali por diante ele mataria qualquer mexicano que passasse pela frente dele. E ele levou a vida dele matando mexicano, né? Tanto é que perguntaram no final, quando ele falou fez um depoimento para a biografia dele, ele perguntou quantos mexicanos, você sabe quantos mexicanos você matou? Ele falou assim, não sei, eu não contava, porque a maioria deles não valia a pena nem ser contado. É uma frase famosa do Jerônimo. Então, ele passou a vida inteira. Nos últimos 6 meses, antes dele se entregar, porque ele não foi preso, estimam que ele matou mais de 600 mexicanos. Nossa. Ele e os 16 ou 17, em 6 meses. Ele matou, alguns dizem que chegou a matar 5.000. Não se sabe ao certo, mas parece que é meio exagerado. Depois que o território mexicano, aquela região do sudoeste, passou para o governo italiano, para o governo americano, desculpa. O exército americano é que passou a procurar o Jerônimo e tentar prender o Jerônimo. Mas ele ficou 30 anos. Você imagina como é que um sujeito... E o sujeito não morreu com tiro, não morreu ferido, não. Ele morreu de morte natural. Natural. Nem enforcado foi. Não foi.